A última não gravou, né? Tá. Não tem problema. Tira aqui? Por favor. Posso? Vamos lá. Isso aí agora tá gravando. Agora você começa de novo, Cátia. É. Olá. Olá, bom dia, obrigada pelo convite. Agradeço a todos, em especial aos mentores da casa, Ungina Pesmisa Ganha Gramatina Mama. E peço proteção para iniciar os estudos de hoje. Espero realmente, de coração, dentro do que eu pude estudar, passar para vocês a mensagem. Estou um pouquinho rouca devido a rirem. Vamos lá. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22:14. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, ali consta no capítulo 18. Vamos lá. Obrigada. 3 águas. Muitos os chamados, mas poucos escolhidos. As parábolas de Jesus têm a notável capacidade de despertar nossa imaginação e desafiar nossas pressuposições. Estudando um pouco inglês, eu estou ficando ruim no português. Jesus não ensinava por parábolas para nos dar uma noção abrangente da maneira como compreendemos a nós mesmos e as outras pessoas. Ele ensinava por parábolas para nos convidar a reexaminar algumas das nossas mais estimadas convicções sobre assuntos de importância eterna. Por essa razão, as parábolas de Jesus são frequentemente inquietantes, ao invés de tranquilizadoras. Por quê? Porque ela realmente nos move a refletir e a observar o que as parábolas nos traz para hoje, nos dias de hoje. Então, muitas vezes, olha, eu quero entender. Algumas pessoas, eu preciso entender, e fica aí realmente inquieto para que possa conectar a parábola dita há muitos anos por ele. A parábola de Jesus sobre as bodas de casamento é exatamente assim. E ela traz esse tema que muitos os chamados, mas poucos escolhidos. A gente vai falar um pouquinho sobre elas, me ajudem, pessoal, aqui a família Colim. A gente sempre fica realmente um pouquinho nervoso, independente de qualquer coisa. Mas vamos lá. Eu gosto muito dessa imagem, né, onde ele prega e as pessoas atentamente observam a ele falar. Vamos lá. As parábolas, a parábola das bodas, ela é a primeira parábola muito interessante que traz o tema de hoje. Esta parábola é, como as outras sobre o reino dos céus, conta a história de um rei que deu um banquete de casamento para seu filho. Ela consta em Mateus 22:12. Bodas de casamento têm a importância significativa na Bíblia. Em última análise, é o dia em que Deus reunirá todos os seus redimidos e eles desfrutarão da sua presença em completa santidade e alegria. Então, não era simplesmente um casamento comum. Ao mandado do rei, os convites para o banquete são distribuídos. Os servos do rei são enviados a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram. Eles oferecem uma série de desculpas e maltratam servos entre o rei e os castiga. Então, o rei despacha seus servos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai-os para as bodas, quem encontrares. Então, aqui a gente leva uma reflexão em que sentido? Que qualquer pessoa foi convidada. Qualquer pessoa. Entre maus, bons. Hoje, né, numa dos trechos foi dito. E aqui realmente reforça que ele convidou sem distinção de pessoas. Vamos lá. Eu trouxe aqui do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, em torno desse próprio assunto, chamado Escolhidos, a concepção naquela época é que haveria um mundo de regeneração, um mundo de paz, e eles se perguntavam quem é que vai chegar a Jesus, e ele diz o seguinte: serão muito os que serão chamados, mas será que eles irão se preocupar com isso ou com outras coisas materiais? Apesar de vários avisos, dos vários convites que são feitos diariamente em nossa vida, para que começamos a construir esse reino dos céus,
o reino de Deus, percebemos muito através da doutrina espírita que, de fato, esse reino tem que ser construído inicialmente por nós mesmos, através do que vem de dentro do coração. Isso é muito dito. O que nos leva a refletir no capítulo, e é muito similar, o quê? Você é convidado diariamente. E dentro do que você vai no seu caminho, você poderá ser escolhido. Mas o que a gente faz para ser escolhido? O que a gente percebe no dia a dia? As mensagens, os emissários, diariamente, nos fazem esse convite para o festim, que, numa metáfora, as bodas de casamento, diariamente a gente é convidado a esse grande evento, vamos dizer assim, numa comparação do que a parábola nos traz. Para esse encontro, e muitas vezes a gente não entende o convite, e é diariamente, cotidianamente. A parábola das bodas nos traz muitas reflexões, onde a gente pode observar que não é qualquer festa. Naquela época, um casamento era mais que um evento comum. Observamos nesse convite do Senhor a conexão aos muitos chamados, mas poucos os escolhidos. Eu trouxe aqui uma reflexão muito interessante no tema. As bodas é de quem? As bodas é de quem? Do Filho. E o Filho é o simbolismo do Filho com a humanidade. E simboliza exatamente a bodas do que nós somos filhos do Cristo. Então percebem que cada uma tem uma noção do que é as bodas. E no dia a dia a gente pode perceber que podemos ser convidados e muitas vezes não temos a coragem de ir a um casamento, ir a encontro a essas bodas do que Cristo tanto nos faz diariamente. Entender essa declaração concisa de encerramento é entender a parábola como um todo. O que Jesus quis dizer? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Dá uma reflexão grande aqui, se a gente for realmente avaliar. Para responder, necessitamos entender o que Jesus quer dizer aqui, por chamados e escolhidos. A palavra chamado permeia a parábola, que o texto em grego diz que os servos chamam aqueles que foram chamados para bodas. Olha que profundo. Os chamados escolhidos. Espera aí, o que a gente precisa abrir nessa questão? Os convidados judeus são os chamados. Os servos são, então, ordenados a chamar os gentios. A palavra traduzida como chamada no versículo 14 da Bíblia pertence à mesma palavra da família traduzida como chamado, nos versos 3, 4, 8 e 9. Eu acho que é uma boa reflexão para a gente trazer aqui para o nosso cotidiano. Quem seriam os chamados? Quem que vocês acham? Creio que Jesus nos chama diariamente. Então, a parábola realmente nos faz refletir que o que, dentro do seu chamado, o que você faz para que você seja escolhido? Você quer ser escolhido? Né? E você entende que existem várias vertentes aí para você poder realmente... Vamos lá, Marcinho. Não, dentro dessa colocação aí que você está fazendo, está me fazendo pensar que é interessante que eu percebi dentro da sua apresentação que a espiritualidade tem sempre o plano B, C, D, né? Então, são chamados aqueles mais próximos, presentes, né? Aqueles que estão confiados ali, mas se aqueles não derem contas, não pensa que está É jogado. o fim. Vai chama outros, vai chamando outros. Eternamente, eu creio, né? Eu acho que esse plano B da espiritualidade, assim, eu acho que é uma coisa maravilhosa, sinal de que a tarefa vai ser cumprida. Vai ser. Se você não, né, você não tem tu, vai tu mesmo, né? Assim, pega um outro. Você tem oportunidades, 1000 oportunidades. E isso eu percebi no estudo. Bem colocado, Marcinho, E obrigada. a partir de que somos escolhidos, Deus capacita a gente para fazer o trabalho. Exatamente. Porque às
Às vezes a gente não se sente capaz, muitas vezes, de fazer, né? A gente fala É. muito sobre isso. Eu não sinto capaz, eu não sou chamado, eu não sou vista, eu não, né? Precisa sempre estar nos holofotes. E muitas vezes é o que o Mário falou. No silêncio, você realmente consegue ser o escolhido. Então, são os seus gestos. O que vem do coração, na primeira slide eu coloco. Que vem do coração realmente, muitas vezes, faz com que você seja escolhido e sem querer ser escolhido. Igual Não você precisa, mesmo, olha, eu estou né? aqui. Não, são o trilhar o seu caminho. Vamos lá. Eu mesmo pratico diariamente o tentar não ser agitado. Porque quando você começa a acalmar a mente, você começa a enxergar e perceber que você já é a escolhida. Basta fazer a sua parte. E qual é fazer a sua parte? Interessante aqui que Kardec quer falar, Rutinha? Não, é porque é o momento assim que você falou assim que não deu certo os convidados, porque quando a gente é convidado para um casamento, a gente já começa, né, logo em roupa, Isso, a aquela gente fala um preparação, pouquinho. né? E aí fala, então vai e chama qualquer um. Então aqueles que foram chamados ali, né, eles foram capacitados para ir para esse Para grupo. ir. Então, tipo Na assim, parábola, existe eu vou falar um pouco da túnica nupcial, que é exatamente o se preparar para o casamento. Aqui a gente vai mencionar, bem ressaltada essa informação. E o que é a túnica nupcial dentro da parábola? Eu acho interessante. Quer falar? Não, eu só queria comentar que quando Jesus falou àquele povo naquela época, porque hoje é a nossa melhor versão. Então, quando Jesus veio de um mundo maravilhoso, dos crísticos, um avatar, e a missão do Cristo era a educação. A melhor forma dele é educar. Então, ele era um educador, ele era um professor, tudo que ele falava, quando ele abria a boca. Mas, quando você falou já naquela época, já falava de transição, de que vai. É porque a civilização egípcia e naqueles mundos já estavam já em desenvolvimento há mais de 5.000 anos. Na nossa arrogância, nós achamos que nós estamos muito diferente deles. Não, sabe? Eles lá estavam naquela época preparados, igual quando hoje, olha o ensinamento desse Cristo, é tão lindo e maravilhoso, que até hoje. E aí vai o negócio de você realmente colocar o convite aqui na mente, na mental. Sabe? Você Exatamente. aceitar isso no seu coração, desculpa. Não, não, perfeito. Tem tudo a ver no tema. Eu acho bem bacana, Kardec menciona no item 2 do Evangelho, disse assim: não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, sob a condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração em cumprir a lei segundo o Espiritismo. Ora, a lei toda se contém nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. E é bacana que a gente reforça muito isso. O que é a caridade? O que é a caridade? Para que você tenha a salvação. A gente pode ver de várias formas ser a caridade. Um abraço, um olhar, um ombro. Não importa a intensidade da sua caridade, importa você estar com o coração puro para realmente se doar um pouquinho para o outro. Peço licença para eu poder falar um pouquinho da minha história. Estou querendo criar um grupo de bike aqui nos Estados Unidos, por quê? Tudo a ver com o tema. Eu percebo que muita gente, principalmente os brasileiros que chegam, eles ficam muito com a mente cansada, com o corpo cansado. E assim, a espiritualidade é importante, mas quando você movimenta o corpo, você movimenta a mente, tudo realmente começa a se abrir. O porquê do grupo do bike? Para a gente poder trocar experiências. O meu tempo, olha, eu estou bem, Mário, vamos se exercitar, vamos falar um pouquinho, vamos no piquenique falar sobre o espiritismo, entende? Então, o reunir, não importa, claro que é importante você estar no lugar sagrado, dentro do que a espiritualidade nos protege, mas quando você tem a intenção de criar algo para que o bem-estar do outro, para o bem-estar do outro, e uma das leituras de hoje fala que você primeiro
realmente se doa para o outro, faça com que o outro se sinta bem, eu acho que é um princípio da caridade. Não é só sobre bens materiais, doação de bens materiais. O que falta hoje no universo, digo, é olho no olho. A informática é ótima? É, mas muitas vezes ela afasta o olho no olho, eu sou muito das antigas. Olho no olho, eu quero olhar você, quero abraçar, quero tocar, quero realmente. E hoje, muitas vezes, a gente vê famílias, cada um com um celular. Eu não estou criticando que isso é bom para nós, mas cada um com um celular, olhando para o próprio telefone, e as conversas que poderiam ser agradáveis se perdem. Em casas que às vezes eu entro, cada um com a sua televisão, seu telefone, eu não estou criticando, estou apenas numa reflexão. Se você realmente colocar dentro da sua casa uma regra, olha, agora é o momento de nos reunirmos, agora é o momento da gente falar um pouco como que você foi o seu dia, como não, a gente observa que as famílias estão realmente com falta de diálogo e falta de se doar, que isso também creio que é uma caridade. Começar pela sua família, a gente fala muito, né? Que a caridade começa dentro do nosso lar. Kátia, a caridade é sempre Santo Agostinho que fala que a gente tem que analisar os nossos atos, né? Incluindo a caridade, a intenção com que você faz as coisas, o abraço que você dá. Aí ninguém tá vendo, Isso, não é isso. bem Na hora assim. que você entra no elevador, não tem ninguém, que aí que é a caridade verdadeira. Mas aí o que eu queria comentar aqui agora no iniciozinho é quando aqui no início você fala assim, é, não basta dizer cristão. O que é ser cristão? Porque antes de Jesus já existia o cristianismo lá, né? Não é isso, Márcio? Então, Jesus falava de uma coisa pura, onde são as leis da natureza, né? As leis da worship, work, daquela toda lá de toda essa justiça e tudo mais. Agora, tem o Cristo romano, né, que foi pintado nas igrejas também, que hoje deixa a desejar bastante, sabe? Então aí, voltando para Jesus aqui no ensinamento do Mestre Jesus, é o ensinador Jesus, ele falava daqueles valores da natureza. E o que você está falando de criar um grupo de bike, a pessoa vai lá, se ela quer conseguir em silêncio, pedalar, conseguir respirar a natureza, porque nós estamos conectados. Não é brincadeira esse negócio do fogo, do ar, Não, da água. Não, você não, tem que conectar com tudo. exatamente. Desculpa. Nesse momento bem especial, que falta muitas vezes, principalmente nós que chegamos e explorando uma nova terra, um novo horizonte. Então, eu acho que é importante, não, né? Aqui os domingos, eu não vejo a hora de chegar o domingo. O Mário falou hoje, nossa, já acordo, o cansaço da semana vai embora, porque realmente é um dos chamados, né? Creio. É interessante que Kardec menciona que a parábola ainda é mal entendida. Ele chega a dizer que alguns na época achavam pueril, ou seja, infantil. E é bastante interessante que a gente precisa. Quando eu comecei a estudar, eu confesso que eu falei, nossa, muitos chamados, mas poucos escolhidos. Por que fala de um casamento, de uma festa? Quando você começa a ler, não é simplesmente uma festa. Ele traz realmente ali os ensinamentos que é prestar atenção qual é a correlação dessa parábola com o que estamos vivendo no mundo hoje. Qual é a correlação? A questão de estarmos preparados para as bodas, com que vestes atualmente? Com que vestes? Com que vestes você está, Rutinha? Com que vestes estamos? Estou. Então, assim, é muito interessante que vai muito além do se arrumar externamente. Vai muito além do que, ai, olha que sapato você tem. Não, é desapegar e realmente o que eu tenho para poder doar para você. O que eu tenho para poder doar para quem está à minha volta. Vamos nos movimentar, mesmo que seja como uma formiguinha nesse universo. Então, o se movimentar é, Ruth, eu estou bem. Vem, hoje eu posso. Hoje, ai, amanhã eu não sei.
Mas o importante é saber que o dia a dia você veste a túnica nupcial para realmente estar preparado para ser o escolhido. E muitas vezes você não é o escolhido na sua mente, Uhum. mas você é o escolhido, porque eu creio que todos nós somos. Basta realmente, na vida terrena, nesta, né, mundo de regeneração, você fazer a sua parte. Kátia, só uma coisa linda a respeito do espiritismo, sabe? E do nosso líder, que é o Chico Xavier. Ele foi para bodas, né? E fazendo aquela caridade de doar. Ele doou tudo. O Chico, ele não, ele fazia, ele isolava o ego dele. A dificuldade que todos nós temos. O Divaldo, o Divaldo também tem essa dádiva. Eles estão indo para bodas de coração. É esse o exemplo que o Chico deixou, que Jesus deixou para gente. O Chico isolava o ego dele. É tanto que na simplicidade era tanta que a gente não conseguia entender. A mesma coisa para entender Jesus, é difícil, sabe? Mas o mais importante que eu vejo quando você fala das bodas, de ir para a boda bem vestido na sua veste, essa é a veste limpa de coração, é o Túnica coração nupcial. limpo, é o coração humilde. Isso que o exemplo que o Chico Xavier deixou para a gente aqui. Exatamente, e Kardec reforça isso. Uhum. E aí tem a ver também com celebração, porque Jesus trouxe a boa nova, né? Então, no meu entendimento desse convite, é você, em ser escolhido, você vai viver algo muito feliz que você nem tem noção. Exatamente. Não tem noção. Aceitar É alegria, aceitar alegria para isso. ir para uma festa. Aceitar E- com alegria, né? Foi muito interessante o estudo da semana que eu falo, nossa, eu acho que eu vou numa festa todo dia. Calma, porque tem que ter o limite, Não, mas tem que ter o equilíbrio, todas essas festas. né? Não, tem que ter o equilíbrio. Mas assim, eu estou, né, dividindo um apartamento com uma americana e ela fala, você não cansa? Eu canso de ver você realmente. Então ela está me ensinando. Eu não a critico. Por quê? Porque dentro do entendimento dela, eu sou muito. Então, eu estou trazendo um equilíbrio na minha vida para que eu possa observar os detalhes, porque às vezes a gente perde os detalhes da vida por realmente não focar, colocar a túnica no momento certo, ficar com ela e realmente seguir. A parábola nos leva a refletir em nossa vida atual, em como nos prepararmos para o convite das bodas, que seria a comunhão com Cristo, que é o que você falou, Paulinha. Fazemos de qualquer jeito? Puxa vida, Cristo vem na nossa mente. Vamos lá, não é a roupa em si. O que eu preciso? Respirar, caminhar, observar, seguir. Qual é o que você consegue para o seu equilíbrio? Paulinho, o que você gosta para manter o equilíbrio? Eu amo a natureza. Eu amo ouvir os meus louvores de manhã, que hoje nós nos conectamos com um deles. Uau, agora no novo idioma. Vamos sentir o que está. Então, qual é qual é o convite que temos para você realmente vir a bodas, que é a comunhão com Cristo? Ok. Estamos apenas sobrevivendo ou estamos realmente com a intenção de colocarmos nossas novas vestes para as bodas com Cristo? Olha que reflexão. Não, é porque, como você falou aqui agora, quando a gente é convidado, a gente é cheio de convite, igual você falou, né? Nova língua, né? Você parece uma criança. Sim, 3 Porque aninhos. isso quando você vai para uma festa com boa intenção, quando você está dando melhor em você 3 entra aninhos. leve, você nem isso, a idade não existe, porque você se torna novo, tudo é novo. É isso que é importante. Esse aspecto do espiritismo é que a gente tem que abraçar, sabe? É o novo, é o limpo, é o leve, é o feliz. Não existe rotina Não existe diariamente, rotina. e é Desculpa. bacana que isso encanta. Então, Porque o momento de você. A gente fala muito sobre autorreflexão, né? Autoconhecimento também dentro do Espiritismo. Eu estou me sentindo como um bebê dentro dos estudos com Allan Kardec, com... No Brasil, olha que lá é o berço, né, do Espiritismo. Eu nunca me conectei. Assim, eu sabia, respeitava, estava só observando. Eu vim me conectar realmente com a doutrina de Allan Kardec nos Estados Unidos. Isso é incrível. Então, a minha veste, eu tenho a obrigatoriedade
de realmente ter o coração puro de uma criança. E diariamente ter essa leveza de gratidão por um novo aprendizado, gratidão por um novo. Eu nunca me esqueço a primeira vez que eu vim aqui, o meu desespero de aprender o idioma. E eu falava para o Mário, não vou conseguir. Internamente falava, calma, take it easy. Calma, Yes. calma. Hoje eu percebo, eu estou mencionando muito como o idioma, que hoje é o meu desafio, né? Diante do que eu passei. Então, assim, acreditar que as novas vestes é para mim, para você, para ela. E isso é importante. Você nunca ficar triste porque você acha que não é escolhido. Essa tristeza realmente faz com que nós vibremos baixo e a gente não consiga entender que as bodas estão logo ali. Muitas vezes você desiste de entrar e ela está na sua frente. Milímetros de, de, de de espaço para você ver a alegria de um casamento que é a comunhão com Cristo. Cristo chamou a todos, bons, maus, hoje foi dito, né? Mas para isso precisamos nos preparar, que é exatamente os exemplos que a gente deu aqui. Como vocês estão se preparando aí, pessoal da internet? Como você está se preparando? Como? Estou tentando fazer minha parte. Vamos lá no Colim, vamos. E o que eu aprendo, tentar aplicar as leituras, os estudos, o curso. Nós recebemos aqui um certificado. Uau! Não é o papel em si, mas a gente conseguiu, né, entender um pouquinho do que o Espiritismo, do que o livro dos médiuns. Não foi uma alegria? Eu creio que aquilo foi uma túnica nupcial que nós colocamos para o Faz convite. parte da verdade. Não faz? Foi uma alegria tremenda. É tão lindo que você está falando aí, Kátia, sabe? Porque o que está dentro da gente é que sai. Então, às vezes, igual assim, a gente agradece a Jane, o suporte que foi dado no estudo dos livros médicos, mas esse descobrir você, o que eu sou capaz, deixar que nós somos posicionados ou treinados a não nos É um aceitar. protocolo, né? É um Que a gente seguir protocolo, aquilo. ele Não. seguia isso. E a gente vai quebrando isso. Eu posso Crenças. sim, eu posso ser feliz, eu posso estar Eu contente. mereço. Eu mereço. Tudo é merecimento e gratidão. Automerecimento. É isso aí. Merecimento e gratidão. É no zen que a gente tem que entrar. Perfeito, perfeito. E é muito interessante, levando em consideração o que você fala, é, é o que você aprende. Eu chamo muito, eu trabalho muito essa questão de congruência. Você ser congruente do que você fala. E a gente percebe, sem julgamento, mas em geral, muitas pessoas, olha, vem aqui que eu te ajudo. Poxa, se eu olho a vida da pessoa, ela quer me ajudar, não é o meu ego dizendo, mas peraí, poxa, ela se ajuda? Como que está a vida dela? Então, através do exemplo, que eu digo que existe a congruência entre o que eu aplico, que eu dito, Mário, vem que hoje eu estou bem para te ajudar. Mas não é me sentindo, eu sou mais. Não, eu estou melhorzinha, a minha veste hoje está. Isso. Vamos lá? Paulinha, vem. Amanhã pode ser você. Mas começar por nós mesmos, colocar a túnica nupcial para ir para bodas, eu acho que isso é a maior congruência do que o ensinamento de Cristo nos traz. Outro trecho sobre a parábola das bodas, no livro O Consolador, na questão 277, Emmanuel trata desse assunto dos chamados dos escolhidos e dos eleitos. Eu achei muito interessante. Ele menciona que os profetas antigos, e tanto os trabalhadores, todos são chamados para a sementeira. Os escolhidos são aquelas almas boas e virtuosas que operam em nome do Cristo, no sagrado trabalho de fundação. Mas, eleito à humanidade, só foi visto um. Jesus Cristo, que fez aquele processo em linha reta para Deus. Então, assim, não se sinta mal porque você acha que você não foi escolhido. Nós temos na história que o escolhido verdadeiramente
Foi Cristo, na linha reta com o nosso Pai maior. Então, assim, o exemplo que eu falo que é a congruência dentro do que ele aplicou para nós, diante das parábolas, de muitos os chamados, mas poucos os escolhidos, vamos ver o que ele faz. A vida de Jesus, uau, ele é o cara, com todo o respeito. Por quê? Como foi a vida dele? Vamos olhar? Eu quero seguir, eu quero colar dele. Quero colar, eu quero aprender. Como aqui na Terra. Muitas pessoas são os nossos ídolos. Eu digo, não idolatrando, mas, poxa, Mário, ensina aí. Qual foi o seu trilhar? 25 anos de América. Não é, 35. Não é absorver e sugar sua energia, não. Tomar cuidado com isso. Mas Mário, como foi seu trilhar? Seu inglês, uau! O que você fez? Então, é ter a humildade de perceber o que o outro pode te oferecer e não sentir que você sabe tudo. Eu estou um pouco metida com o inglês, eu não vou mentir diante da minha família, porque minha família não sabe nada, mas não teve oportunidade de estudar. Mas hoje eu falo, mãe, eu sei falar uma frase. A minha mãe tem o maior orgulho, eu não sei se ela está aqui me assistindo, mas ela falou, olha para o meu pai, olha, a Kátia está falando inglês. Eu menciono muito o inglês, que é o maior desafio da minha vida hoje, aqui, por incrível que pareça. Os outros eu já comecei a túnica, me vestir, já não tem tanto trauma. Agora a túnica é do inglês, vamos lá. Vamos aprender em relação a esse chamado. Parece bobo, parece pueril, né? Mas não. Esse é meu desafio, e eu sei que nessa terra é importante você falar o idioma para que você seja entendida diante da multidão. Compreende? Então, o inglês, para mim, não é simplesmente querer falar, ai, não. É ser entendida e levar a boa nova também para os americanos. Eu sinto muito isso, eu sinto essa vontade de qualquer que eu esteja no ambiente, fluir a conversa. Não sair pregando, mas se me der a oportunidade, vamos lá. Vamos lá. Emmanuel retoma e esclarece que o casamento do Cristo com a humanidade ainda não se deu, mas um dia se dará. Na Bíblia, existem trechos que mencionam as bodas, que simboliza a comunhão com Deus. A gente já falou bastante aqui. Por isso, podemos realmente refletir que o convite de Jesus à multidão seriam muitos chamados, mas poucos escolhidos. O cristão, para a gente realmente finalizar, aqui diz que o cristão no mundo ou espírita no mundo, que é a mesma coisa, tem a obrigatoriedade de se comprometer em serem trabalhadores legítimos de Cristo. Ou seja, dessa forma, poderão ser convidados, mas muitas vezes não os escolhidos. Lembremos sempre da menção de Kardec, que fora da caridade não existe a salvação. É muito interessante esse último slide, que eu acho que eu costumo brincar, você apagou a luz, tem a obrigação de nunca deixar ela desligada, porque você está vendo. Fala muito na doutrina espírita que quando você tem um entendimento, você tem que tomar muito cuidado com as suas atitudes. Porque a partir do momento que você é ignorante, existe um peso menor, vamos dizer, não de pecado, não seria pecado, mas existe um peso menor diante das suas atitudes, né? Dentro do que Cristo nos ensina. Mas quando você começa a entender um pouquinho mais, a estudar, a se comprometer, a trabalhar, a vestir a túnica nupcial para ir às bodas, você tem a obrigatoriedade realmente de seguir os passos de Cristo. Com muitas falhas, óbvio, a gente está aqui para aprender. A Jane fala muito que os médiuns, né? Aliás, todo mundo é médium, mas quando a gente está nos estudos, a gente sabe que a gente tem muitas dívidas. Então, mais do que nunca, a gente tem que realmente observar e tomar cuidado do que realmente a gente está espalhando por aí.
que a nossa obrigatoriedade é fazer com que sejamos escolhidos dentro da doutrina do nosso Senhor, do nosso Mestre Jesus. E ele realmente foi puro amor. A caridade que Kardec menciona tanto, que não existe a salvação, é dentro do seu coração, seu amor, tentar expandir para toda a humanidade. Espero ter, né? Tem alguma dúvida? O chat, não sei se Não, tem tá, eu perguntas. respondido aqui. Eu ia só comentar, acrescentar um pouquinho você, quando você fala do condicionamento do inglês, que é uma das coisas. Mas o mais bonito disso tudo, Kátia, é que você está falando do seu, a minha dificuldade é o inglês. Você está se esforçando, você está se expondo, aceitando a ajuda das outras pessoas. Se nós convertermos isso para os estudos, quando você fala aqui do estudo dos médios, é uma descoberta. Você, nós nenhum ainda, assim que eu não sei, sabe, que nós sejamos médio, que viemos com aquela coisa de dar assistência em centros que eles não têm, mas o que a gente estuda aqui no livro dos médios, que vocês acabaram Completar. de completar, é a responsabilidade. Que inúmeras vezes a gente vai retomar, inúmeras vezes, né? Não é? Não só a responsabilidade, e também Obrigatoriedade mesmo. você passa a ter consciência do meu corpo físico, dos nossos, né? Porque nós temos aqui esses chakras maravilhosos. Corpo, mente e alma. E você começa a tomar conhecimento e responsabilidade com seus atos e com sua educação pessoal. O que eu mais amo no livro dos médios é que lá não tem nenhuma vez, em todos os capítulos, falando que a culpa é de um obsessor. Não, tudo é seu. Tudo Autorresponsabilidade. é você se ligando, é tudo energia. Então, isso tudo é muito lindo, sabe? E esse falar, porque quando nós falamos, é o chakra que nós estamos usando. Como é que nós estamos bem? Se o nosso chakra estiver alinhado com Jesus, você vai falar com calma. E sem se preocupar com o julgamento, porque Isso. é inerente ao ser humano o julgamento. Eu acho que o dia a dia da gente tentar ser melhor e vestir a túnica é o que eu preciso, o que eu necessito fazer para que eu julgue menos. Porque é inerente, isso é inerente, é automático. Nossa, é automático. Então, assim, vamos ser menos tóxicos no universo com postura diferente. Então, muitas vezes, quando você procura outros meios, você consegue ter novos hábitos. Aqui fala muito sobre novos hábitos. É bem interessante o que o Mário falou, e assim, qual é o que eu necessito para eu falar o inglês? Vamos mudar as atitudes, porque não estava sendo bom. Então, diante do meu mentor, diante do que eu quero, eu começo a lançar para o universo e falar: eu vou falar o que é necessário. Me despir para a nova túnica, o que é necessário. E depois que eu comecei a focar desta forma, eu estou caminhando para algo que eu desejo, que é realmente ter fluência no idioma. E é muito interessante que, diante dessa descoberta, de que a nossa mente, por mais que eu tenha feito cursos, eu acho que todos os dias a gente aprende. Porque a PNL, eu gosto muito, né? Igual o Márcio, a gente entende, a Jane também falou muito bem das sinapses, e é engraçado que eu percebo que eu estou criando novas sinapses diante do novo idioma. E eu me sinto como uma criança. E ao se sentir como uma criança diante de algumas situações, o nosso coração se torna um pouco mais puro, né? Sem as crenças, sem aquela coisa de não acreditar que é possível. Então, quando você vai com o coração aberto, que é o que o Mário falou, a gente começa a se conectar, seja qual for o âmbito de nossa vida. Eu agradeço imensamente por toda a oportunidade de estar aqui, de tentar passar, espero que, né, através da parábola, através do pouquinho que eu estudei, que eu sei que existe muita coisa aí para eu aprender, eu tenha passado o recado. Qual é a sua veste? Qual é a sua túnica nupcial? Qual é? Qual? Qual é a sua postura? Pô, cara, só para... Eu falo mais, tá vendo aqui, mas estamos com tempo, que é a coisa que eu estou falando. Tem um estudo científico, né, quando você falou do universo. Qual que é o meu problema que eu digo? À medida que cada um de nós, você, Cada ser humano. cada ser humano, a Ruth,
A Paulinha. Márcio, a gente vai melhorando, a gente começa. É por isso da oração. Você Uhum. começa A prece, elevando a frequência. Olha, um a estudo. aura, né? Vai Expande. e tem a aura pessoal e a aura universal, tem a aura Uhum. coletiva. Tem um estudo, olha para você ver que interessante, tem um estudo cientificamente, que eu não sei agora de qual faculdade e tudo mais. Eles estavam treinando macacos, Sim. certo? Para comerem de uma forma, utilizando não sei o que lá, umas coisinhas lá, numa ilha remota. Olha para você ver. Havia em outra ilha remota também macacos que não estavam sendo bem treinados, que não estavam sendo treinados. Mas com o passar do tempo, eles passaram a fazer a mesma coisa que os outros faziam aqui. Por quê? Agora, Espelhamento. espelha isso. Na realidade, o espelhamento. E um detalhe importante, seguindo nessa linha, o que incomoda em você é o que eu preciso melhorar em mim. Isso. E é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade de falar, nossa, não deu certo também. Puxa, por causa dele, como assim? Como assim? Você permitiu. Quando a gente Isso. começa a ter um âmbito diferente de olhar e falar, peraí, você permitiu eu permiti que você me magoasse. Isso. Então, tudo vem realmente da permissividade. Mas, quando você não se conhece, quando você não conhece o que você gosta ou o que não gosta, você permite tudo, porque tudo aquilo é certo. Isso. Então, a partir do momento que você olha, peraí. O que eu gosto? Muita gente não sabe Isso. a cor que gosta, a música, porque vive a vida do... Os outros. Os outros. E é muito comum. E é necessário, só que assim, aí vem na mente assim, peraí, eu vou viver a vida do outro, peraí, eu vou viver a minha vida, eu vou ser egoísta. Não. Primeiro vista a sua túnica nupcial. Você sabe qual é? Que você vai num closet, aqui agora, né? Peraí, qual roupa eu vestia? Você não faz isso para um casamento? A Rutinha disse ali. Para um casamento você não vai escolher? Por que não escolher diariamente uma túnica especial, uma túnica nupcial para você? Que é a veste da humildade, da caridade, mas é necessário o autoconhecimento. Isso. Para eu saber o que eu preciso fazer para eu aprender inglês. O que está me O incomodando? que eu preciso fazer para eu evitar engordar de novo. O que eu preciso fazer para eu não ter tanta ansiedade? Isso tudo é o cotidiano. Trazendo realmente a reflexão da parábola, você leva no seu cotidiano. Aquela pessoa me incomoda e eu moro com ela. O que é necessário eu fazer para que o que ela faz não me incomoda? Isso. E isso é muito difícil, Sim. principalmente dentro de casa. Só que a gente tem que entender que não é o meu processo. Isso. É o processo dele, é o conhecimento dele. Se eu estou despertando, vamos tentar levar a boa nova com muita humildade, porque se a pessoa não está aceitando, ela será a sua maior bênção. Bênção, mas é necessário ter limites. E Kátia, essa autoavaliação, o que está me incomodando é do outro, não é meu. Vou dar um exemplo aqui. Como eu estudo em um grupo em São Paulo, tem uma menina aqui daqui de Charlotte que estuda também comigo lá, o espiritismo, essas coisas por aqui. E nós chegamos aqui, nós viemos aqui nas terças-feiras ou quartas-feiras, dependendo do dia que pode, do trabalho. Nós não estudamos outras coisas, nós discutimos as nossas emoções. O que me incomodou durante a semana? O que me desbalanceou? O que eu posso fazer para melhorar? É porque Perfeito. você está indo lá. Só um exemplo aqui bem claro. Por exemplo, assim, eu trabalho com o meu celular. Eu estou em casa, daqui a pouco eu estou lá em Massachusetts, daqui a pouco eu estou lá na Califórnia. Eu uso meu celular para tudo. Certo? Wireless. Os grandes choques que eu tinha com o Márcio aqui em casa, é esse aqui, ó. Eu não consigo jamais ver alguém usando cabo. Porque eu não uso mais cabo. Depois eu falei, não, calma. Não é você. Você tem que dar tempo pessoal. Você tem que respeitar a pessoa até ela chegar lá. Perfeito. Porque, É por isso exemplo, aí. o que nós fazemos aqui, tudo pode ser feito no celular. Por exemplo, hoje foi um Tudo. exemplo, eu tirei, se eu ficar vendo a minha imagem Ah. aqui, se eu ficar eu vou realmente me desfocar, né? às Então vezes- é o meu jeito, é respeito, é perfeito essa E às colocação. vezes você vai procurar coisas. Jesus descendo lá do céu. Ou uma coisa de briga também. Não, coisinha rotineira. Se a gente começar a prestar atenção nas coisinhas rotineiras que nos desequilibram um pouquinho, você começa a pegar. Não, calma aí. Não, ontem foi um exemplo. Ontem eu estava tosando um dog 4 horas. Eu fiquei na casa da pessoa, ela quis me converter 4 horas.
Ela e tá tudo bem ouvir, e absorvi o que ela trouxe, a palavra de Jesus, e o que eu não desejava, eu respeitei. E o mais interessante, só para a gente finalizar, o grupo de bike, eu vou criar um estatuto, proibido falar dos outros. Isso. A regra é uma lei. Estou falando sério, não é uma lei, proibido. Por quê? Porque é importante falar de nós mesmos. E é isso. Gratidão, envolvido nesse mesmo energia boa. A gente vai realmente sentindo a presença dos nossos mentores, gratidão, que Deus nos ilumine. Vamos fechar nossos olhos. Respiração lenta, sentindo a presença do Indina Permisapan e Grandimanama, os mentores da casa, que possamos realmente refletir em que túnica nupcial nós estamos nesse momento, o que precisamos para nos fortalecermos dentro do caminho do que Cristo nos ensina, amar aos outros, como a si mesmo. Gratidão. Gratidão por esse momento. Esse mesmo, essa mesma frequência, nessa mesma energia, né? Nós queremos agradecer a Deus pela Kátia, pelo estudo, né? E vamos preparando agora para o passe, né? A Paulinha e a Ruth vai dar o passe na gente aí. E vocês, onde vocês estiverem nesse momento agora, feche os olhos e já começa a receber toda a energia maravilhosa que está saindo dentro dessa casa. A gente está aqui numa festa de núpcias maravilhosas, né? Onde a celebração ela é importantíssima. E pedimos a Jesus que vá de encontro a cada coraçãozinho onde você estiver. Receba o nosso passe individual e você também pode dar um passe individual em você, conectado com a nossa energia.